Bem, irmãos, vamos para mais um vídeo aqui rapidinho do canal, né? Um assunto bem interessante, que tem a ver justamente com o evangelismo, a evangelização, né? Bíblica e, portanto, reformada. Isso pode gerar certa confusão, porque geralmente as pessoas pensam assim, né? Quando não entendem bem a teologia bíblica, quando não são moldadas pela escritura sagrada, mas por filosofias humanistas, digamos assim, elas raciocinam dessa forma. Elas imaginam que se Deus é soberano de verdade como ele revela que é, isso necessariamente traria para nós um certo tipo de fatalismo. Então, muitas pessoas que não conhecem a fé reformada imaginam que o calvinismo é fatalista, né? O que é um grande erro, certo? E por conta disso, as pessoas acham difícil de compreender como é que nós, que acreditamos que Deus, na eternidade, elegeu e predestinou pessoas para a vida eterna, como é que nós podemos, numa situação como essa, evangelizar, né? Alguns vão entender que a evangelização, né, a pregação, o chamado ao arrependimento, acaba sendo incoerente para quem é calvinista, porque é uma mentira, certo? Só que esta é uma distorção, não é? É um fantoche criado aí pelos sinergistas, especialmente os arminianos, que acaba trazendo confusão para as pessoas que acabam não entendendo certos princípios bíblicos importantes. Então eu quero ir direto ao ponto, né? Porque um irmãozinho aqui, um querido irmão aqui de Angola, ele perguntou a respeito desse assunto, não é? Eu acho interessante compartilhar com vocês um pouco a respeito dessa conversa, não é? Então ele começou dizendo como devemos pregar o evangelho, sabendo que o crer é do Senhor e o não crer é para a perdição dos homens. Então, a primeira questão importante de compreender é que a pergunta está corretíssima, porque de fato o crer pertence ao Senhor. Ninguém vai crer sem a ação de Deus, né? A realidade, né, digamos assim, não é aquilo que é pensado por aqueles que são sinergistas. Você não crê em Deus por você mesmo, pelo poder do seu livre-arbítrio, para depois receber nova vida. A razão, na verdade, para você crer, não é primeiro a nova vida que Deus te dá pelo Espírito Santo, não é? Usando a palavra, o Evangelho. Então, o primeiro ato, não no caso que é a fé genuína, ela parte de uma natureza regenerada, ou seja, Deus primeiro regenera e então o indivíduo crê. Então, crer vem do Senhor, né? A fé é um dom de Deus, esse é o ponto. Então, de fato, né, a pergunta é importante: como devemos pregar o Evangelho, sabendo que somente quem Deus quer que creia, crerá? Né? Aí alguns pensam, tá vendo aí? Isso aí é fatalismo, né? É fatalismo. A outra pergunta: alguém diz aos seus ouvintes que Deus deseja a vossa salvação, por isso se arrependam e creiam no Evangelho. Seria isso correto? Então, não, né? Não. A quem eu digo que Deus quer salvar? A igreja. Eu sempre falo, não é, como pregador, à congregação. Como pastor, o pressuposto que eu tenho diante da congregação, né, quando eu falo pressuposto, é o entendimento prévio de que, veja, você está na igreja, então eu vou assumir que aquela congregação é eleita de Deus, aquelas pessoas são eleitas de Deus, aqueles indivíduos são eleitos de Deus, e de fato são salvos. Eu tenho isso como pressuposto. Assim também eu trato as minhas filhas, né, dessa forma, como filhos da aliança. Não é? A minha base, o meu entendimento e a minha esperança, digamos assim, é que elas são eleitas de Deus, certo? Eu posso garantir isso? Não, mas eu não tenho que pensar naquilo que eu não posso garantir. Eu tenho que pensar nas promessas de Deus. Não é? Em quem elas vão ser aplicadas especificamente, eu não sei, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso me apegar ao que Deus diz. Eu confio no Senhor. Esse é o ponto, certo? Então, não é correto eu, numa situação de evangelismo, uma evangelização, eu dizer, Deus quer te salvar, né? Deus quer te salvar. Ah, assim, né? Quer dizer, vamos reformular isso. Porque eu vou usar o exemplo do que acontece já hoje no evangelicalismo. As pessoas literalmente dizem, os cristãos dizem para os incrédulos, não é? Jesus morreu para te salvar. Isso é errado você dizer, porque você não sabe, tá? A morte de Cristo, ok? A morte de Cristo, ela não é uma morte universal. Ele não morreu por cada indivíduo do mundo. Quem afirma isso é maluco, tá? É maluco. Quem afirma isso é maluco. Não há uma razão bíblica para eu dizer uma coisa dessa. Todo mundo que afirma isso tem uma dificuldade muito grande de interpretar textos básicos da Escritura e não consideram o seu contexto, tá? Então, eu nem considero, né? Entenda. Eu não vou nem entrar nesses méritos aí, porque para mim isso aí é bobagem, né? Vamos nos ater à gramática mesmo e verificar o contexto e notar realmente que
Ah, Cristo veio salvar indivíduos, não é, particulares, ele veio salvar pessoas específicas, certo? E não todos os indivíduos da humanidade, né? Alguém poderia pensar, mas pastor, mas se é assim, então Cristo não veio salvar o mundo, porque se ele veio salvar o mundo, quer dizer cada indivíduo. Não, eu posso dizer que Cristo veio salvar o mundo e de fato ele salvou o mundo. Mas como assim se você é calvinista e portanto fatalista? Não, eu não sou fatalista. E é uma coisa muito fácil de resolver, isso aí, certo? É só você responder, né? Porque eu estou dizendo, Cristo veio salvar o mundo. E de fato ele fez isso, certo? O mundo significado indivíduo? É claro que não, é óbvio que não. Um exemplo claro disso aí, época de Noé. Deus anuncia o dilúvio. Noé ordena Noé construir a arca. Pergunta a qualquer um aí, certo? 8 pessoas foram salvas por meio da arca. O mundo foi salvo ou não? Não é uma questão muito lógica, né? É claro que o mundo foi salvo. O mundo foi salvo. Embora por meio de 8 pessoas. Não é? Deus salvou uma família. Uma família. E portanto salvou o mundo. Tá? Salvar o mundo é isso. Esse negócio de indivíduos, não é? de salvação do mundo ser direcionada a cada indivíduo, ele morreu por cada indivíduo, isso é viagem. Tá bom? É viagem. Tá? Não faz sentido, mas tudo bem. Biblicamente falando, não faz sentido. Então, o correto, né, na evangelização, para os irmãos entenderem, é que eu não chegue dizendo que Jesus te ama, Jesus morreu para te salvar, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se Deus ama aquela pessoa, não é, como ama um filho dele, não é, já manifestado. Eu não sei. Eu não sei. Tá? Eu sei que ele ama os seus filhos. E eu sei que pai nenhum mandaria seus filhos para o inferno. Pai nenhum mandaria seus filhos para o inferno. Certo? Se aqueles indivíduos vão morrer e no futuro realmente irão para o inferno, como é que eu posso dizer que Deus os ama dessa maneira, não é? Tão pessoal e pactual? Não é? É errado dizer isso. É contraditório até. Deus não vai mandar filhos dele para o inferno. Então as pessoas não são filhos de Deus naturalmente e ele não tem esse amor, digamos assim, por todos os indivíduos. Então eu não sei. Eu não sei. Por isso que é errado eu falar isso. Então, a minha pregação, né, na evangelização, por exemplo, o que eu vou anunciar para o pecador é sempre a mesma verdade que nós aprendemos na palavra de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Se arrependa, tá? Eu posso falar sobre o amor de Deus, sim, manifestado pelo mundo. Posso. Isso é certíssimo. Porque é o que a Escritura ensina. Não é? Mas eu tenho que deixar muito claro na evangelização, não é, que são salvos e, portanto, desfrutam deste amor de verdade, não é, aqueles que creem no seu Filho. Aqueles que creem em Jesus Cristo, creem na sua obra, confiam em sua obra. Estes são beneficiários. E eu sei, já pelo que a Escritura diz, que se a pessoa crer naquilo que está sendo pregado, que é o Evangelho, a razão para esta fé é justamente a graça de Deus, a operação de Deus, a ação de Deus. Certo? Então eu posso pregar aos pecadores todos, arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que nós pregamos. Expondo, não é, ao pecador a sua miséria, os seus pecados. Entende? E depois que essa pessoa, então, crer, confiar em Cristo, assumir a sua fé, é que eu vou, então, dizer de maneira muito mais clara, porque será um membro da comunidade, um cristão genuíno, eu vou dizer a essa pessoa sempre, Cristo te ama. Confie no que ele disse. Cristo te ama. Isso é a manutenção da fé, digamos assim, na prática. Cristo te ama, então obedeça. Cristo te ama. Ele te libertou, então viva essa liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Mas antes, não é, da pessoa assumir a fé e estar na comunidade cristã, não é, eu vou dizer sempre, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é? Porque eu não sei se Cristo ama esses que estão fora. Eu não sei. Mas o que eu posso dizer é, se você crê em Cristo, o amor de Deus está sobre você. Isso é fato. Tá? Então é dessa forma. E é claro, não é do mesmo jeito quando eu penso nos filhos da aliança, é assim. Deus fez uma promessa e eu confio na promessa de Deus. Eu não confio na teologia Kennedy Batista, eu confio na promessa de Deus. É nisso que eu confio. Não é? O que Deus disse é a verdade e eu confio no que ele disse. Não é? Se ele disse que os filhos pertencem a ele, pertencem a ele. Então eu posso, não é, como um cristão que quer ser coerente com a Escritura Sagrada, dizer aos filhos da aliança, aos filhos dos crentes, não é, em seu processo de crescimento, eu posso dizer, Cristo ama vocês. Tá? Ele fez uma promessa. Vocês fazem parte da aliança, vocês são filhos da aliança. Então, obedeçam, vivam, não é, de acordo com a vontade de Cristo, porque Ele ama vocês. Eu posso dizer isso tranquilamente.
tranquilamente, né? Porque são situações diferentes, não é? Então, ele fala também aqui, né? Mas a forma da nossa pregação, como exporíamos o Santo Evangelho aos descrentes, porque certos hipercalvinistas, e aí eu até respondi para o irmão aqui em áudio, mas eu repito aqui para vocês, irmãos, para ficar claro, tá? Para ficar claro, né? Existe uma modinha muito comum já há um tempo na humanidade, que é você ficar ramificando, você criar várias ramificações de um movimento específico e dar as suas características pessoais. Eu não suporto isso, irmãos. Isso é estranho, tá? Então, por exemplo, hipercalvinista, para ficar claro para os irmãos, não existe esse negócio de hipercalvinismo, tá? Eu sei que muitos assumem isso até porque ter um termo é importante para sumarizar uma ideia, né, ou ideias, e você poder combater quando necessário. Mas eu estou dizendo para vocês que, para mim, pessoalmente, não existe hipercalvinismo, tá? Não existe. O que é chamado de hipercalvinismo é outra coisa, não calvinismo, ok? Assim como não existe amiraldianismo. Quer dizer, existe o amiraldianismo, que é chamado de calvinismo de 4 pontos. Então não existe calvinismo de 4 pontos. Existe amiraldianismo. Uma coisa é calvinismo, outra coisa é amiraldianismo. José Amirô, né? 4 pontos. Entendeu? Rejeição da expiação limitada. Então isso que é amiraldianismo e não calvinismo. E isso que se chama de hipercalvinismo não é calvinismo, é meramente fatalismo. É só isso, tá? Calvinismo é aquilo que está explicado nas confissões. É isso, tá? É isso. Quer entender calvinismo? As institutas da religião cristã, mas não só, para ficar bastante claro para os irmãos, não é? As institutas da religião cristã são importantíssimas, necessárias, mas você vai ter um nível de autoridade superior às institutas, não é? Um documento feito pelo próprio Calvino na Confissão de Fé francesa, né? Ou gaulesa, ou de La Rochelle, tem vários nomes aí. Então veja, na Confissão de Fé francesa, ou de língua francesa, não é? Você vai ter ali um documento feito por Calvino também, ok? Que é autoritativo, não é? Para a igreja da época, naquele contexto, não é? Que o subscrevia, tá? Então, pesa muito mais a Confissão de Fé francesa, embora seja um documento feito para a igreja, portanto mais simples, não é? Do que as próprias institutos da religião cristã, né? Então tem um monte de gente aí que fica, porque Calvino disse nas institutas. O que Calvino falou nas institutas, né, em relação à organização da fé reformada, é importante, é necessário. Nós que somos de fato calvinistas concordamos com aquilo, mas não é, nós temos liberdade para discordar de certos pontos. Se, né, houverem pontos a serem discordados, vamos discordar. Não é? Mas o que é comum e aceito? A confissão de fé. Por quê? Porque a fé reformada, ou o que é chamado de calvinismo, foi construído nesse sentido nas confissões, tá? Nas confissões históricas reformadas. Então, que fique bastante claro isso, é muito importante. Então, não existe esse negócio de hipercalvinismo. Não é? Isso aí é fatalismo. Eu recomendo, né? Recomendo aos irmãos, não chamem fatalistas de hipercalvinistas. Isso não existe. Isso aí é fatalismo e pronto. Assim como a galera que diz que é calvinista de 4 pontos, não é um bando de maluco. Não existe isso. Não existe isso. Existe amiraldianismo ou algum tipo de ramificação tola disso aí, mas não é calvinismo. O calvinismo é o que está nas confissões, tá? Ok? Então, esses que são chamados então de hiper, não é? Esses fatalistas afirmam que, eu já conheci gente assim, tá? Afirmam que esta forma de pregar o evangelho, não é, seria fazer Deus mentiroso, principalmente para os não eleitos, não é? No caso que são ouvintes, né? Como se contrapor a isso? É simples, não é? É muito simples de resolver isso aí. Pergunta a um desses fatalistas: Deus revelou na Bíblia, né, uma lista de pessoas total da humanidade que seriam eleitas? Não, né? Não. E por que ele não revelou, né? Mas é porque daria um livrão, né? Um baita livrão. De fato, até se fosse relatar tudo da vida de Jesus, acho que o Novo Testamento seria muito maior, né? Mas ficou registrado o que é a vontade de Deus, né? Então, o que é necessário para crermos e sermos salvos então assim. Então, Deus não revelou para nós quem são os eleitos. Não nos cabe tentar adivinhar quem são os eleitos. Inclusive, as tentativas tolas de algumas pessoas de tentarem
sabe, fazer um tipo de investigação criminal, né? Fazer uma coisa bem forense mesmo para poder entender quem são os eleitos, é tudo. Porque nós podemos errar em vários níveis. Em vários níveis. Eu posso, veja, o meu pressuposto como pastor, quando olho para a congregação, é que eles são salvos, são eleitos de Deus. Certo? Mas eu digo isso como base, eu falo à igreja, eu estou usando a linguagem pactual, eu estou confiando no pacto. Eu não posso dizer que os indivíduos que estão ouvindo o sermão, que são membros da igreja que eu pastoreio, eles são salvos de fato, eles são eleitos de Deus. Não, eu não posso dizer isso, com certeza. Tá? Mas eu confio na aliança, assim como eu penso com relação às minhas filhas e assim por diante. É nesse sentido, certo? E as pessoas podem, não é? Nós podemos errar muito em nosso julgamento nesse sentido. Eu posso pensar, com certeza não é eleito de Deus. Com certeza. Eu vejo piedade. Veja, e é verdade isso. A eleição sem piedade é contraditório, né? Vamos ler aí Efésios capítulo 1 e vamos perceber que a eleição é para a santificação, né? Então, se não há piedade, não há santificação, você não tem uma demonstração da eleição ali. Mas mesmo assim, a pessoa pode se adequar a padrões morais, não é? Ser um militante pró tradição, por exemplo, e nós ficarmos impressionados com esses aspectos mais internos, ou mais externos, na verdade, certo? Mas porque nós não conhecemos o coração, podemos nos enganar. Né? Então, Deus não nos revelou quem são eleitos. Por isso, o chamado do Evangelho ele é universal e ele é legítimo, ele é honesto. Não nos cabe sabermos dessas coisas. Saber dessas coisas. Temos que pregar a todas as pessoas de maneira igual. A todos que estão lá fora, que eu vou evangelizar, eu vou dizer a mesma coisa, entende? Ou seja, eu vou dizer que Deus é o nosso Criador, é o Todo-Poderoso que nos criou com um propósito. O homem caiu e, portanto, o estado natural do homem, desde a sua concepção, é um estado de morte espiritual. Toda a humanidade está assim, nessa miséria. Todos são pecadores, todos morreram em Adão, certo? Essa é a sua condição, pecador. Você é culpado diante de Deus. Observe o que a lei diz a seu respeito, ao nosso respeito. Portanto, o meu dever como pregador é dizer a você, pecador, se arrependa, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, abrace a Jesus Cristo, creia nele de todo o coração, tá? Creia nele como seu Salvador, confie nele como seu supremo profeta, supremo sacerdote, não é? Como seu Cristo. É isso que eu vou dizer a qualquer um. Entendeu? Essa é a realidade. Não tem um chip que identifica a pessoa como eleito de Deus. Não existe um DNA dos eleitos. Isso é ridículo. Então, nós podemos pregar livremente a qualquer um, sem medo nesse sentido. Por quê? Porque não nos cabe o resultado da pregação. Inclusive, a pregação, o Evangelho cumprirá o seu propósito em todos os que ouvirem o Evangelho. Todos, 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 todos. Tá? Se eu prego o Evangelho para alguém e essa pessoa crê na pregação, louvado seja Deus por isso. Se eu prego o Evangelho para alguém e essa pessoa não crê e se mantém rebelde até o final, louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque o Evangelho cumpriu o seu papel. Tanto manifestou, nesse sentido, né, ao coração daquele que ouviu e creu, a fé genuína e a confiança na salvação e, portanto, salvação na vida dessa pessoa, como também confirmou condenação, juízo. O Evangelho é juízo para quem não crê. Ele está cumprindo o seu papel, certo? Então posso pregar. E aí o irmão, ele continua e termina aqui, né, seu comentário, compreendo. Então, neste momento, quando eu lhe falo sobre Cristo, diria, Cristo quer perdoar todos os teus pecados. Ou, se tu te arrependeres, o Senhor Jesus tem poder para perdoar todos os teus pecados. Essa o correto é isso, né? Você prega mostrando a realidade da vida da pessoa, quem ela é diante de Deus. Confronta ela com relação ao pecado, pela lei de Deus, e então diz, se tu te arrependeres, não é? O Senhor Jesus tem poder para perdoar todos os teus pecados. Aí vem um fatalista ridículo dizendo, não, mas peraí, nós sabemos que o arrependimento é concedido por Deus. Mais uma vez, cocada, mais uma vez. Você sabe em quem Deus vai manifestar o arrependimento? E outra, por meio de que vem o arrependimento ou a fé? Não é por meio da pregação do Evangelho? Então não tem que pregar? Agora eu termino dizendo, né? Eu conheci alguém assim, né? Inclusive alguém que se dizia calvinista, né? Mas era um fatalista e disse que não evangelizava porque não precisa. Né? Se todos são predestinados, Deus vai levar quem é dele para a igreja. E, portanto, eu não tenho que me preocupar em evangelização. Essa pessoa, para mim, não é crente não, irmão, na boa. Tá? Eu não considero um indivíduo desse. Pronto, eu vou deixar claro para os irmãos aqui, olha, os irmãos entenderem.
certo? Oficialmente, como um cristão reformado que subscreve os cânones de Dort, eu vou dizer e vou defender sempre que arminianismo, a remonstrância defendida lá no século XVII, é heresia. É heresia, tá? O Sino tratou da remonstrância, não foi de outros problemas. É heresia, certo? Mas o Sino não tratou dos outros assuntos que vieram depois, ok? Mas eu vou dizer também hoje, do mesmo jeito que amiraldianismo é heresia, tá? É heresia. É heresia. Está negando um princípio fundamental da salvação, né? Da palavra de Deus. Porque está negando, no fim, a eficácia da obra de Cristo. Essa é a realidade. Sem contar que amiraldianismo tem outras nuances aí. Mas aqueles que nem sabem o que é amiraldianismo, né? E só negam a expiação limitada por suas próprias razões pessoais, tá crendo em heresia do mesmo jeito. Isso não é crente, não. Isso não é crente, não. É um herege, do mesmo jeito. E o pessoal que é chamado hoje de hipercalvinista, que são os fatalistas, para mim são incrédulos. Eles creem na cabeça deles, eles não creem na palavra. Eles creem neles, tá? Eles creem em sua própria lógica, em sua própria racionalidade. São hereges do mesmo jeito, certo? Então, para ficar bastante claro isso. Então, eu agradeço ao irmão, né, que fez as perguntas aqui no grupo. Fico feliz pelas perguntas. Espero que o que eu já respondi no grupo tenha sido suficiente, mas eu resolvi realmente, meu irmão, compartilhar aqui no canal também para que outras pessoas possam pensar sobre isso. Ok? Então, agradeço ao irmão, agradeço aos irmãos que acompanharam também aqui o vídeo, né, do canal. E pensem nisso, né? Cada um daqueles que estão conhecendo agora a fé reformada, não se preocupem com as viagens de fatalistas, não é? Ou de supostos calvinistas que fazem a sua própria versão do calvinismo. Não tem aí, né, umas pessoas que eu sou calvinista de tulipa aberta. Que porcaria é essa? Isso lá existe? Isso lá existe? Agora eu tenho o direito, eu vou ficar agindo como um maluco, olho para... Pronto, eu tenho o calvinismo. O calvinismo está descrito nas suas confissões, nas confissões reformadas. Reformadas. Isso é o calvinismo. Mas eu acho, né? Porque, poxa, eu posso fazer o que eu quero. E, portanto, eu vou fazer. Então, eu acho que eu vou pegar, olhar para o calvinismo, aquilo que é calvinismo de fato. Mas eu... tem coisa aqui que eu não concordo com Calvino ou com as igrejas reformadas que seguiram o modelo calvinista lá, original Genebra. Eu não concordo com tudo, então mas eu quero ainda me chamar de calvinista porque eu gosto do nome, né? Eu concordo com muitas coisas, mas não com tudo, então eu vou criar a minha versão brasileira Herbert Richard, não é? E aí eu faço a minha própria versão do calvinismo. É a minha versão. Eu só queria falar para essas pessoas que criam versões, não é, do calvinismo, que não é calvinismo de fato, que calvinismo não é culinária não, entendeu? Quando você vai assistir o MasterChef, né? Você vai pensar, por exemplo, existe um prato, pronto, um alimento básico conhecido por todo mundo, pão. Mas cada cultura desenvolve o pão do seu próprio jeito, né? Então, o pão, né? Você tem um pão, né? Pão clássico, antigão, e aí as culturas vão se espalhando e cada cultura vai desenvolver o pão do seu jeito, né? Ou então um prato específico. Você tem um prato que tem um nome no Brasil, é feito de um jeito, mas em outros países aquele mesmo tipo de prato, que às vezes tem o mesmo nome ou outro nome que seja, ele é desenvolvido de uma outra forma. Só que a questão da teologia não é assim não, filho, tá? Quando você muda as coisas e você coloca as suas características pessoais, você criou uma outra coisa. Entendeu? Você criou uma outra coisa, porque não é aquela. Então, é o conselho que eu digo pra esses aí, tá? Parem de ficar inventando modinha, calvinismo é calvinismo, o resto é o que vocês inventaram, certo? E eu acho que não tem nada mais documentado, né, pra usar como prova do que as confissões reformadas, né? Pra mostrar o que é calvinismo de fato. O resto é balela, tá? Então, querem concordar com o calvinismo em muitos aspectos, concordem, mas digam, olha, eu não sou calvinista de fato, né? Eu realmente concordo muito com Calvino, penso que ele acertou em muitos pontos, mas eu realmente discordo veementemente de outro, é por isso que eu não sou calvinista. Né? E não fazer como um monte de tolos aí desonestos dizem, sou calvinista, pô, só que aí sabe como é que é, né? Eu entendo o pacto de uma maneira diferente. Você não é calvinista. Não esqueça, nunca vai ser. E aqui no canal, né, você nunca vai receber esse nome. Pode ficar com raiva, morder o dedo, pode ficar com raiva e não recomendar o meu canal. Problema, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro.
tô aqui para ganhar dinheiro não, filho. Eu vou falar isso até o fim. Eu vou insistir até o fim, certo? Não tem nada a ver muito com o assunto que eu estava falando aqui não, mas é importante compreender que essas ramificações não representam o calvinismo de jeito nenhum. Calvinismo é calvinismo como está registrado nas confissões reformadas, tá? Não está nas confissões reformadas, é uma outra coisa que inventaram por aí, certo? Então, agradeço aos irmãos que acompanham até aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo já. Caramba, 25 minutos. Pensei que ia ser um vídeo de 5 minutos. Passei aí 20, né? Mas guarda isso no coração de vocês, tá bom? Tá chegando agora. Se inscreve no canal e não se preocupa com essas balelas e versões aí alternativas, porque isso não existe. Se concentre naquilo que a Bíblia te ensina. Pregue o Evangelho. Jamais entenda que há uma contradição entre eleição, predestinação, as doutrinas da graça, a soberania absoluta de Deus e o nosso dever de evangelizar. Na Bíblia Sagrada não existe uma contradição e uma tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas coisas na Bíblia são harmônicas, se encaixam. Quem cria essa dicotomia tola são remonstrantes, arminianos, sinergistas e esses que gostam de ficar misturando as coisas e criando outras tradições que não correspondem àquilo que é o calvinismo de fato. Então, não se preocupe, apenas pregue o evangelho, anuncie a todos os pecadores que Cristo salva. Fale a realidade para as pessoas, somos todos pecadores e precisamos de um Salvador. Então, creia em Jesus Cristo se quiser ser salvo. Tá bom? Podemos pregar isso sem medo de errar, porque é o que a Bíblia ensina. Então, tô nem aí para a filosofia dos outros. É a Bíblia, a palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, meus irmãos.